e um espírito público muito forte. Tanto é que naquele momento todo mundo dizia assim, você não podia ficar sem um mandato. Você vai ser perseguido, como foi na situação da Calvário. É isso aí, justamente nesse ponto que eu tocar, deputada, sobre a Operação Calvário, o que é que a senhora tem a dizer depois de 3 anos de investigação? Como é que a senhora vê toda essa questão? Eu vou seguir justamente esse raciocínio. A gente dizia lá atrás que Ricardo não devia ficar sem mandato, porque ele sem mandato seria perseguido, né? E a gente vê essa perseguição, e essa perseguição ela é misógina também, ou seja, ela tem um preconceito de gênero contra as mulheres muito grande, porque ela se dirige para poder atingir Ricardo, a mim, a ex-prefeita Márcia do Conde e a deputada Cida Ramos, como se nós três fôssemos... Seus alvos. Nós somos dentro da ideia de organização São criminosa... São 3 mulheres e um homem. Nós somos os mentores intelectuais desse processo, para tu ter uma ideia, né? Como se as mulheres fossem o centro da decisão natural dentro da política, já que a gente estava falando da subrepresentação das mulheres. Seria o mundo ideal, mas não é, né? Então, além da perseguição a Ricardo, que é um líder que trabalhou pelo povo, e aí sim trabalhou, fez o dinheiro da Paraíba aparecer, né? Em todas essas obras e serviços que eu falei aí, que antes nem se imaginava que o dinheiro da Paraíba dava para fazer tanta coisa. E essa pessoa começa a ser perseguida e junto com ela se coloca as 3 mulheres que entram na política por uma via diferenciada. Se Ricardo fosse senador, nada disso estava acontecendo, porque a medida de poder era outra, né? E além do mais, você tem aqui na Operação Calvário os mesmos métodos da Operação Lava Jato. Nós fomos condenados sem direito a julgamento. Você falou bem, há 3 anos que tem uma investigação que sequer foi recebida ainda pela Justiça. O juiz relator delegou o que foi pedido pelo Ministério Público, mas o Tribunal de Justiça da Paraíba não recebeu a denúncia. A denúncia ainda não foi recebida, então não tem um processo ao qual eu possa responder. Mas eu fui presa, eu tive minha casa investigada, eu tive meus equipamentos aprisionados, eu tenho uma parte dos meus bens bloqueados. Meus irmãos, minha mãe sofreu constrangimento, porque eu tenho uma mãe com Alzheimer, foi na casa da minha mãe que isso aconteceu. A imprensa, a grande imprensa, não teve nenhum interesse de mostrar que era uma casa de um conjunto habitacional, não tinha nenhuma TV naquela rua, só tinha TVs nas casas ou nos bairros mais nobres, inclusive dizendo que eu morava onde eu não morava. E todas essas informações contraditórias e toda essa injustiça, até hoje não teve nenhuma solução. E não vai ter, porque era preciso ter minimamente uma prova. Tu imaginas se eu tivesse algum bem que fosse adquirido de forma ilegal no meu patrimônio, como eu já teria sido exposta? Eu fui exposta sem ter, imagina se eu tivesse tido. Então, teria até perdido o mandato, né? Teria fazendo coisa em licitude, né? Coisa comprovada, falcatrua, alguma coisa errada. Mas basicamente foi investigada a minha conta bancária, foi investigada os meus telefones, e nada disso serviu para que dissesse assim, olha, está aqui uma prova, está aqui um indício verdadeiro. Então, assim, é triste a gente ver que no nosso país o lawfare, que é conhecido, né, fazer da lei um instrumento de guerra, foi utilizado para destruir a democracia. Impediu que Lula fosse candidato e depois virou uma escola para perseguir principalmente lideranças políticas que atuavam contra interesses de algumas castas que aí vivem como se o dinheiro público fosse delas, né? Não estou generalizando, mas as pessoas sabem exatamente como é que funcionam as coisas aqui na Paraíba. Eu espero que a gente tenha uma eleição que seja uma eleição democrática, que seja uma eleição respeitada, que o resultado da eleição reflita, sobretudo, o momento brasileiro de desejo do retorno da democracia, do retorno da justiça social. E eu acredito que nisso tudo, Ricardo, que é uma liderança que merece ter uma reparação na sua imagem,
seja o senador da Paraíba e certamente será um dos melhores ou o melhor senador que a Paraíba já teve nos últimos tempos. E eu espero muito poder estar contribuindo com a reconstrução desse Brasil lá no Congresso Nacional.